Bom dia mais uma vez, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia, acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Nós vamos ler os versículos de 1 a 12. Primeiro livro de Samuel, 27, de 1 a 12. É o capítulo todo, é um capítulo curto. Umas coisas interessantes para que meditemos na Palavra de Deus nesta manhã. Depois teremos a nossa assembleia. Não saia após o término do culto. É importante a sua presença para podermos decidir todas as questões administrativas da igreja. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículos de 1 a 12, a palavra de Deus diz assim: Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. Sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscar. Disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens, e davam sobre os Gessuritas, e os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur, até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aquis. E dizendo a Aquis: Onde atacastes hoje? Davi dizia: Sobre o sul de Judá e sobre o sul dos Jerameelitas e sobre o sul dos queneus. E Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. E este era seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo: Fez-se ele, por certo, aborrecível para com seu povo Israel. Por isso me será por servo para sempre. Até aqui a palavra de Deus. A vida de Davi é uma vida extremamente agitada, extremamente cheia de movimento. Davi dificilmente está parado, sossegado em algum lugar. Ele sempre está em movimento desde que ele é chamado lá ainda menino por Samuel, e ele é ungido. Samuel vai à casa do seu pai, porque Deus o manda ali para ungir um rei no lugar de Saul. E naquele dia, a gente falou isso aqui na quarta-feira, daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossa de Davi. Davi já é um menino, ele é um menino ainda, e ele já é cheio do Espírito Santo. Então ele é ungido, mas ele aguarda, ele fica esperando, ele não vai querer fazer as coisas por conta própria. Ele sabe que Deus tem o seu tempo, e ele sabe isso desde menino. E ele continua nas suas atividades, ele continua cuidando das ovelhas do seu pai, ele continua indo ao palácio, ajudando Saul, tocando a harpa para acalmar Saul, porque Saul é um homem atormentado, Saul é um homem que se esquecera de Deus, e a quem Deus rejeitara, a quem Deus deixara de lado. E a Bíblia diz que um espírito atormentador vinha da parte do Senhor, ou seja, Deus permitia que um espírito atormentador viesse sobre Saul, e ele ficava angustiado, e alguns teólogos vão dizer que provavelmente ele era alguém que ficava gritando com acessos de raiva, parecidos com loucura, mas ele era um homem atormentado pelos espíritos demoníacos. E Davi continuou indo ao palácio, tocando a harpa, para que a música acalmasse o rei Saul. Ele não se apressa, mas o fato é que Saul começa a invejá-lo, ele começa a fugir, ele vai para um monte de lugares. E se você voltar aqui no capítulo 24, você vai ver algumas coisas interessantes. No capítulo 24, Davi, pela primeira vez, ele corta a orla da manta de Saul, porque Saul estava perseguindo, e Saul à noite ele vai deitar e vai se esconder, e Davi vai lá e corta a orla do seu manto, mas não ataca Saul. No capítulo 25, Davi sofre uma grande perda, porque Samuel falece. A morte de Samuel com certeza foi um golpe na vida de Saul, primeiro porque Samuel era alguém próximo a Saul, querido a Davi. Foi um golpe na vida de Davi, porque era próximo a Davi e era um homem extremamente importante. Era um homem que era o esteio espiritual da vida do povo. E aquele homem morre. Todos os grandes homens de Deus um dia partem deste mundo.
mas nada de Deus morre quando um servo de Deus morre. Então Deus continua cuidando do seu povo, embora Samuel não estivesse mais ali, mas isso com certeza foi um golpe na vida de Davi. E há também um momento dele com Nabal, porque Davi habitava no deserto e ele protegia os bens de Nabal. Era uma prática comum, aqueles nômades que viviam por ali, eles protegiam os rebanhos dos homens ricos, em troca disso eles recebiam alimento, recebiam sustento, para que o gado não fosse roubado. Existia um homem chamado Nabal, um homem de coração duro, um homem muito rico, e ele então se recusa a ajudar Davi, ele ofende Davi, ele humilha os mensageiros que Davi envia a ele no período da tosa das ovelhas, da tosquia. Ele é apaziguado por Abigail. Nabal então morre, ele se casa com Abigail. No capítulo 26, ele mais uma vez poupa a vida de Saul, e ele é um homem que está correndo para lá e para cá. O pico emocional da vida de Saul, de Davi, é muito alto. Ele está sempre com muita adrenalina correndo no sangue. Ele está sempre muito agitado. A vida dele não parava. E aqui, então, no capítulo 27, chega o momento em que ele diz: disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pelas mãos de Saul. Interessante que aquele homem que parece invencível, incansável, imbatível, ele agora está cansado, ele agora está exausto, ele agora está desanimado. Interessante que o cansaço físico e emocional tende a trazer momentos de depressão, tende a trazer momentos até de fraqueza física e fraqueza espiritual. Davi está cansado, ele diz: olha, não está dando, daqui a pouco Saul vai me pegar, vai me matar mesmo, então eu vou morar na terra dos filisteus. Charles Swindoll chama este capítulo de Dias Sombrios e Noites Escuras. Davi ele é perseguido, ele está cansado, ele está desanimado, ele está perdendo as forças, e isso é importante perceber que a Bíblia registra esses detalhes para que mais uma vez você e eu sejamos lembrados que Davi era apenas um homem, e mesmo o melhor dos homens é apenas um homem no seu melhor. E ele também toma uma decisão precipitada, aflições e decisões erradas. É sobre isso que eu quero falar aqui com você nesta manhã. Existem 3 causas que levaram Davi a tomar essa decisão precipitada de ir morar com os filisteus, e existem algumas consequências, 6 ou 7, que vieram sobre a vida de Davi. Vamos pensar nelas rapidamente. Em primeiro lugar, qual foi a primeira causa de Davi ter tomado esta decisão? Foi um ponto de vista humanista. Ele observa, ele avalia a sua situação apenas do ponto de vista horizontal. Veja, Deus tem cuidado dele, Deus manda Samuel ir ungí-lo, Deus protege ele quando Saul tenta matá-lo, ele se torna um homem importante, ele venceu um gigante Golias, que era humanamente impossível de acontecer, mas aconteceu. Quando ele foge de Saul, várias vezes, milagrosamente, Deus vem protegendo Davi, juntam-se a ele um grupo de 400 homens que viviam insatisfeitos com o rei Saul, eram homens amargurados de espírito, eram homens endividados, eram homens que não tinham mais nenhum prazer no reinado de Saul. Estes 400 homens se unem a Davi, ele se torna líder destes 400 homens, ele vai morar na caverna de Adulão, ele agora se torna o líder de um grupo de homens que, embora amargurados e insatisfeitos, eram homens extremamente poderosos, eram homens extremamente fortes, eram excelentes guerreiros. Mais à frente você vê a lista desses valentes de Davi, os atos que aqueles homens realizaram eram impressionantes, e ele se torna o líder deles. Nesta ocasião do capítulo 27, o seu grupo agora já não é mais de 400 homens, já é um grupo de 600 homens, então 200 homens a mais se uniram a ele, um crescimento de 50% em pouco tempo. Então Davi está vendo o seu poderio aumentando, a sua influência crescendo, a sua liderança se solidificando, mas ele está cansado. E nesse momento em que ele está cansado, ele apenas olha para o lado. Nós não vemos aqui Davi em nenhum momento compondo nenhum salmo. Nós não vemos em nenhum momento Davi levantando a Deus uma oração. Davi é essencialmente um homem de oração e de louvor. A gente está estudando os salmos nas quartas-feiras, e muitos dos salmos de Davi foram escritos ou compostos em períodos de grande aflição. Mas é interessante isso, irmãos, porque Davi, mais uma vez, ele é apenas um homem. Isso serve de alerta para nós.
Porque mesmo quando andamos com Deus, mesmo conhecendo ao Senhor, mesmo tendo experienciado os diversos livramentos e bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas, muitas vezes, se não atentarmos para isso, se distrairmos, se descuidarmos um pouco, nós podemos ser levados a cometer o mesmo erro. Nós não olhamos para cima. Davi, quando deveria ter orado ou louvado ao Senhor, ou escrito um salmo, ainda que fosse um daqueles salmos de aflição, há muitos salmos em que Davi derrama o seu coração, ele fala, minha alma se tornou em sequidão de estio, como aquela terra sobre a qual não chove muito tempo, a terra está ressecada, ela está rachando, assim está o meu coração, assim está a minha alma, mas ainda nesses momentos Davi falava com Deus, e é agora quando ele está cansado que ele não faz isso. Então essa primeira causa dele ter tomado uma decisão precipitada, ele teve apenas um ponto de vista humanista. Quando nós nos esquecemos de olhar para o alto e olhamos apenas para o que está ao nosso redor, geralmente tomamos decisões ruins. Nós precisamos estar atentos porque as aflições tendem a nos fazer olhar apenas no sentido horizontal. Mas há uma coisa mais que Davi fez, um motivo a mais para Davi fazer o que fez. Veja, está ainda no versículo 1, é um raciocínio pessimista. Ele diz assim, algum dia ainda perecerei. Abra sua Bíblia lá no capítulo 16 mesmo, desse primeiro livro de Samuel. Rapidamente no capítulo 16, versículos 12 e 13. Diz assim, então mandou chamá-lo, o episódio que eu já citei para os irmãos, da unção de Davi. Fê-lo entrar, era ruivo e formoso de semblante de boa presença. Disse o Senhor, levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Veja, naquele dia Samuel diz a Davi que ele seria o próximo rei de Israel. Davi já sabia que ele tinha sido escolhido por Deus para ser o rei. Agora o que nós precisamos nos perguntar é, quantas vezes Deus mentiu? Quantas vezes Deus se enganou? Quantas vezes Deus falou, te peguei? Nunca. Nós sabemos que não. Mas veja, Davi está tão abalado pelas circunstâncias que ele diz, eu vou morrer. Olha o raciocínio pessimista. Algum dia ainda perecerei pela mão de Davi, pela mão de Saul. Veja, irmãos, quando nós não nos lembramos de Deus, nos esquecemos das promessas de Deus, nós nos tornamos extremamente pessimistas. Se Deus dissera a Davi que ele seria rei, ele não poderia morrer sem ser rei. E ele ainda não era. Entende isso? Às vezes, por causa das aflições, você e eu somos levados a nos esquecer que Deus não se engana, não comete erros. E começamos a nos tornar extremamente pessimistas. O crente, ele tem que ser otimista. Ser otimista, gosto de lembrar, não é ser como Poliana, fazer o jogo do contente, está tudo bem. Não, muitas vezes está tudo mal, não está nada bem, não está nada certo, não está nada funcionando. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Eu sei que Deus não volta atrás nas suas promessas. Eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que serei imortal até o dia em que eu cumpra todo o propósito de Deus para a minha vida neste mundo. Mas Davi se esquece destas coisas. E por isso ele toma uma decisão precipitada. Porque ele começa a raciocinar de forma pessimista. Bastava ele lembrar, não, eu não posso, Saul não vai me matar, pelo menos não antes de eu ser coroado, porque Deus disse que eu serei o rei, e eu serei. Mas ele se esquece disso. Isso está registrado aqui para nosso ensino. Mas há uma terceira causa para Davi ter feito o que fez, e essa para mim é a mais estranha de todos, é uma lógica carnal. Veja, primeiro há um ponto de vista humanista, depois há um pensamento, um raciocínio pessimista, e em terceiro lugar há uma lógica carnal. Veja o versículo 1, algum dia, diz Davi no seu coração, ainda perecerei pela mão de Saul. Observe, ele está falando no seu coração, ele não está falando com Deus, ele está falando com ele mesmo. Disse Davi no seu coração, ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul, não há coisa melhor para mim
do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Você vê o argumento de Davi? Não tem coisa melhor do que ir morar no país do gigante que eu matei. Não tem coisa melhor do que ir morar na casa dos piores inimigos do meu povo. Não é estranho isso? Não é um raciocínio esquisito? Não, eu vou para qualquer lugar, para a terra dos filisteus, não. E ele chega a se convencer que o melhor para ele é fazer o que certamente seria o pior. Davi era odiado pelos filisteus. Davi matou o campeão dos filisteus. Davi comandou ainda quando estava sob as ordens de Saul, ainda era um dos capitães do exército de Saul. Ele liderou muitas campanhas e venceu e derrotou muitos filisteus. Davi devia ter um pôster dele lá, né, na praça principal, cheio de dardos cravados. Ninguém gostava dele lá. Que Davi é o matador de gigantes, Davi é o campeão de Israel. Não queremos este homem aqui. E Davi, carnalmente, ele diz, não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Pense por um momento nessa palavra apressadamente. O ser humano é o único ser vivo que anda mais depressa quando está perdido. Sabia disso? O ser humano é o único ser vivo que anda mais depressa quando está perdido. Um animal selvagem, seja ele qual for, quando ele se desgarra do rebanho, ou quando ele perde, sai do seu lugar de habitação, ele diminui o passo. Ele anda devagar, porque ele quer ver se acha alguma referência para poder achar o caminho de volta. Agora, o que você geralmente faz quando você está dirigindo o seu carro e você erra a rua, e não era aqui, você acelera para chegar mais rápido. Só que quanto mais rápido a gente anda, mais perdido a gente fica. E aí Davi diz, não tem coisa melhor para mim do que escapar o quê? Apressadamente. Ele corre em direção ao buraco. Que coisa interessante, irmãos. É uma lógica carnal. Não há consulta a Deus. Como eu falei, não há oração. Ele está falando com ele mesmo. Ele está consultando a sua própria maneira de ver as coisas. Ele está perguntando a si mesmo o que fazer. Deus não entrou na equação. Deus não foi consultado. Deus não foi perguntado. Deus não foi considerado. Deus não foi lembrado. E por isso ele fez o que fez. E ele vai morar no último lugar que ele deveria ter ido morar. Essas são as causas. As causas que levaram Davi a fazer o que fez. Um ponto de vista humanista, um raciocínio pessimista e uma lógica carnal. Quais são as consequências? Porque tudo tem consequências. E as consequências estão aqui no texto para nosso ensino. Em primeiro lugar, quando tomamos decisões erradas, nós arrastamos outros conosco. Veja no versículo 3. Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. No versículo 2 disse, Davi se levantou, passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Agora veja o seguinte, Gate é uma das 5 cidades principais dos filisteus. Ascalon, Asdod, Ecrom, Gate e Gaza. Pergunta de $1 milhão. De que cidade era Golias? Gate. Ele vai morar na terra do gigante que ele matou. Percebe isso? Golias é o giteu. Quem nasce em Gate não é gateu, é giteu. Ele vai morar em Gate. E ele arrasta um monte de gente com ele. Ele leva os 600 homens que estavam sob a sua liderança, porque ele é um líder, ele tem influência, ele leva as suas 2 esposas, vai todo mundo. Quando tomamos decisões precipitadas, arrastamos muita gente conosco.
Não se engane achando que o que você faz só tem a ver com você. Não é verdade. Isto é uma mentira que muita gente conta para si mesmo, para se convencer de que não tem problema. O que você faz influencia a vida daqueles que estão ao seu redor. Há consequências para a vida das pessoas que cercam você. Então nós precisamos tomar cuidado, porque ele foi e arrastou um monte de gente para o lugar que não deveria ter ido. Davi, ele se precipita, ele está num momento de dias sombrios, como diz Charles Swindoll, dias sombrios, noites escuras, ele está sem direção, ele não consulta a Deus, ele fala com ele mesmo, ele vê as coisas do seu ponto de vista, ele toma uma decisão precipitada, ele corre para o pior lugar e vai um monte de gente com ele. Quando damos mau testemunho, muita gente é prejudicada pelo nosso testemunho. Quando escolhemos mal na nossa vida, as nossas escolhas influenciam aqueles que estão próximos a nós. Não pense, não, o que eu faço só tem a ver comigo. Não é assim que funciona. Você não vive isolado no meio de uma caverna, numa ilha deserta. Não, você vive em comunidade. Você tem pai, ou tem mãe, ou esposa, ou marido, ou irmãos, ou amigos, vizinhos, pessoas da igreja, pessoas com as quais você se relaciona, que confiam em você, que amam você, que querem acompanhar você, às vezes até sabendo que você está tomando não a melhor decisão, mas elas querem estar junto a você, e isso vai influenciar a vida delas. Temos que ter cuidado com as decisões que tomamos, porque decisões ruins afetam outras pessoas. Consequência número 2, versículo 4. Sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. A segunda consequência de decisões ruins é que elas muitas vezes, no primeiro momento, nos trazem uma falsa sensação de segurança. Veja, Davi havia dito, eu vou lá para os filisteus, versículo 1, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos. Sendo Saul, no versículo 4, avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. Então Davi pensa, está tudo bem, é isso mesmo, agora eu estou seguro, Saul não vai mais me procurar, Saul não vai mais me perseguir. E ele achou que estava tudo muito maravilhoso na sua vida. Sabe, irmãos, o pecado é assim, a gente vai pecando e ele vai trazendo resultados aparentemente satisfatórios, no primeiro momento até mesmo satisfatórios, porque sabe qual é a diferença da vida de pecado para a vida de santidade? É que a vida de pecado, ela traz para satisfação imediata e um custo a longo prazo. A vida de santidade traz um custo imediato, mas satisfação a longo prazo. Jesus Cristo diz, quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O custo é imediato, é romper com o pecado, é romper com o mundo, com os valores do mundo, romper com aquilo que nos afasta de Deus. O custo é agora, eu tenho que pagar o preço agora, mas a satisfação, a recompensa virá lá na frente. Com o pecado é o inverso. Eu satisfaço o desejo da minha carne, é na hora, eu quero, eu faço, eu quero, eu pego, eu quero, eu tomo, eu quero, eu vou. A satisfação é imediata, mas o custo vem lá na frente. E muitas vezes nós teremos muito tempo para nos arrepender das nossas decisões ruins, porque fomos precipitados. Davi, então, ele tem aquela falsa sensação de segurança. Porque o diabo diz para nós assim, vem, e nós vamos. É igual a gente vê filmes ou desenho animado, vai jogando, né, a comidinha e o pobre vai lá, arapuca, né, de passarinho, bota a arapuca, aquela trilhazinha ali de comida, e o passarinho vem. Quando chega ali você, acabou o passarinho, não é assim? Ah, gostou do passarinho, né? É isso, e o diabo fica, vem trouxa, e satisfação imediata e custo a longo prazo. Falsa sensação de segurança. Tomamos decisões sem falar com Deus, e parece que está tudo maravilhoso, mas o preço vem. O texto continua, ele vai dizer no versículo 5 o seguinte, e Davi disse a Aquis, se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Qual é a expressão
mais estranha que Davi usa ali quando ele fala com Aquis? Você sabe dizer? Quem arrisca? Começa com teu e termina com servo. Qual é a expressão mais estranha que ele usa? Teu servo. Quem é Aquis? Rei de Gate, filisteu, inimigo do povo. Davi chega e fala assim: me dá uma terra para eu morar, porque eu sou teu servo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o matador de gigantes, o mavioso salmista de Israel, aquele que liderava batalhas, aquele que conquistava vitórias, ele agora chega e fala para um rei ímpio e fala assim: eu sou teu servo. Aí está a terceira consequência: quando tomamos decisões ruins, isso nos leva a uma submissão à causa do adversário. Achamos que estamos fazendo o que é certo, mas estamos trabalhando para o inimigo. Não sei se já contei para os irmãos, se contei, vou contar de novo. Existe nas florestas de Bornéu uma lagarta gigante chamada o quê? Lagarta, eu esqueci o nome dela, uma lagarta gigante. O fato é uma lagarta desse tamanho, grandona, e os inimigos principais da lagarta são quem? As formigas. Só que esta lagarta, quando ela se vê cercada, isso é fantástico, quando ela se vê cercada pelas formigas, e as formigas estão prestes a atacá-la, ela libera um feromônio, um hormônio, que tem o mesmo cheiro da rainha das formigas. E aí aquelas formigas sentem aquele cheiro, e elas acham que estão diante de quem? Da rainha das formigas. E elas, ao invés de atacar a lagarta, elas começam a construir um abrigo para ela. Aquelas formigas trabalham para a lagarta, elas constroem um abrigo, e depois, quando o abrigo está pronto, a lagarta entra, olha para as formigas e faz né, 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 né. É isso, irmãos. Se eu fosse um entomologista, e eu não sou, um especialista em insetos, eu batizaria esta lagarta de lagarta Satanás, porque ela engana, porque ela tem cheiro de formiga, porque as formigas pensam que ela é formiga, mas ela é um inimigo. E é assim que Satanás faz. Veja, submissão à causa do adversário. Eu sou teu servo. Davi tomou uma decisão ruim, e embora achando que estava tudo muito bem, ele começa a se submeter ao inimigo. Não é assim que Satanás faz, irmãos. A gente acha que está tudo certo e está trabalhando para o inimigo. Está sendo instrumento do Satanás, dentro da igreja, dentro da família, no trabalho, na escola, seja lá onde for, porque tomamos decisões ruins. Mas o tempo é curto, o tempo não espera por nós. Eu quero pensar numa outra consequência. Ela está nos versículos 6 e 7. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. Decisões precipitadas sem consultar a Deus trazem como consequência um longo período de tolerância ao pecado. Davi talvez tivesse achado: eu vou ficar lá um tempo, vou ficar ali um dia, 2, uma semana. Ele fica 1 ano e 4 meses vivendo no meio dos inimigos. Às vezes a gente não, é só hoje, né? É só uma vez, é só agora. Mas vamos ficando, vamos ficando. Isso se transforma em semanas, as semanas em meses, os meses em anos. Davi ficou longos 16 meses trabalhando com o inimigo, tendo que tolerar. Lembre-se de que os filisteus eram adoradores de Dagon. Dagon era a divindade principal dos filisteus, o deus peixe. E há certa dúvida entre os estudiosos se, na verdade, ele era um corpo de homem com uma cabeça de peixe, ou era como se fosse um sereio, né, um tritão, metade homem, metade peixe. Não interessa, era uma imagem horrível que os filisteus adoravam. O culto a Dagon envolvia sacrifícios humanos, envolvia um monte de coisa, e Davi fica ali. Ele se declara servo de Aquis, ele fica 1 ano e 4 meses lá, e com certeza teve que tolerar muita coisa. A Bíblia não diz que Davi se prostrou a Dagon, que Davi adorou, não é isso que eu estou falando.
mas com certeza ele teve que tolerar muita coisa que feria a sua sensibilidade espiritual. Foi igual Ló, como a gente viu já, que ele foi morar em Sodoma, e Pedro vai dizer que o justo Ló afligia todos os dias a sua alma, mas ele não podia fazer nada, porque ele está morando em Sodoma, e ele tem que suportar aquelas coisas. Decisões ruins trazem um longo período de tolerância. Tem muita gente, muito crente, que está tendo que se submeter a um monte de coisas, porque tomou decisões ruins. É hora de romper com essas coisas. Mas em quinto lugar, o versículo 8 e o versículo 9 dizem assim para nós: e subia Davi com seus homens, davam sobre os Gessuritas e os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estendem na direção de Sur até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem, nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aquis. Decisões ruins trazem como consequência uma vida de duplicidade. Veja, Davi, ele vai morar aonde? No meio dos filisteus. Então ele sai para juntar, para guerrear contra os Gessuritas, Gersitas e Amalequitas. E o que ele tem que fazer? Ele vai lá e feria aquela terra, não deixava vivo nem homem, nem mulher, e roubava tudo, e voltava para morar com Aquis. Ele tem uma vida dividida. Esses povos aos quais ele combatia eram povos inimigos de Israel, mas ele agora está combatendo estes povos inimigos de Israel em favor dos filisteus. Coração dividido. O profeta Oséias diz: o povo tem o coração dividido, por isso ele será culpado. Nós não podemos querer compensar coisas ruins com coisas boas. Não existe esse tipo de equilíbrio na balança. Nós temos que deixar as coisas ruins, deixar o pecado e fazer as coisas certas. Ah, não, eu não dou bom testemunho no meu trabalho, não, mas eu sou dizimista fiel. Ah, não, eu sou um criador de caso na igreja, mas todo mutirão eu estou lá. Não existe esse tipo de compensação, irmãos. Coração dividido. Veja, talvez Davi dissesse para si mesmo: não, afinal de contas eu estou combatendo inimigos. Amalequitas são inimigos do povo de Israel, e eu estou fazendo um bem para o povo de Israel de forma indireta. Não existe cristianismo de forma indireta. Não existe vida com Deus indireta. Ou é vida com Deus ou não é. Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Se fosse assim, boas obras serviriam para salvar qualquer um, e não servem. Veja, tem que haver um rompimento. Davi vive uma vida de duplicidade. Ele está até, talvez, convencendo a ele mesmo, porque nós somos bons em convencer a nós mesmos de que estamos fazendo a coisa certa. Talvez ele estivesse convencendo a si próprio: eu estou fazendo uma coisa boa, mas ele ia, e diz o final do versículo 9, e voltava e vinha a Aquis. Ele continua servindo ao inimigo. Eu canto na igreja, mas eu sirvo ao inimigo. Eu prego na igreja, mas eu sirvo ao inimigo. Eu estou sempre na igreja, mas eu sirvo ao inimigo. Não funciona dessa forma. Mas o texto continua. Nos versículos 10 e 11, nós lemos: e dizendo a Aquis: onde atacastes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, sobre o sul dos Jerameelitas, sobre o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Uma outra consequência que vem quando tomamos decisões ruins é que temos que viver uma vida de ambiguidade, uma vida de meias verdades. Veja, Davi diz assim: atacamos onde? Sul de Judá, sul dos Jerameelitas, sobre o sul dos Queneus. Se você olhar no mapa, você vai ver que os Gersitas, Gessuritas e Amalequitas, eles ficam ali ao sul de Judá e dos Queneus. Quem eram os Queneus? Os Queneus eram o povo de onde vinha Obabe, o sogro de Moisés, ou Jetro. Então era um povo amigo de Israel.
Eles não eram israelitas, mas eram um povo amigo de Israel. Aí Davi diz, eu ataquei sobre o sul. Então, na cabeça de Aquis, bom, atacou o sul, atacou o povo de Judá. Não, ele está atacando outros. Ele dá meias respostas, ele fala meias verdades. Ele não diz o que ele está fazendo e mais, ele tem que matar todo mundo, porque se alguém ficar vivo, eles voltam e contam o que ele está fazendo. Percebe, irmãos, como um abismo chama outro abismo, como uma mentira exige uma mentira ainda maior, como algo que fazemos que não é totalmente verdade, nós temos que encobri-la, e essa verdade fica cada vez menor, até que se torna totalmente mentira, porque meias verdades são mentiras inteiras, não existe isso. E Davi não dá uma resposta direta, porque ele mora no meio do inimigo, porque ele se sujeita ao inimigo, porque ele tem o coração dividido, porque ele quer convencer a si próprio de que está fazendo a coisa certa, porque ele está preocupado em preservar a própria pele, porque ele se esqueceu de que Deus havia dito que ele seria rei, porque ele não orou lá atrás, porque ele não buscou a Deus, ele não escreveu nenhum salmo e ele sabia fazer isso como ninguém. Porque ele faz as coisas segundo o seu próprio ponto de vista, a sua maneira de entender as coisas. Veja como a sua vida vai ficando horrível a cada dia que passa. Porque tomamos decisões sem consultar ao Senhor. Mas o texto vai acabar. Capítulo 12 diz assim, o versículo 11 terminou dizendo que este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Irmãos, eu chego a ter pena de Davi. Porque se tem um homem que conhece a Deus e sabe o que tem que fazer, esse homem é Davi. Um homem que tem experiências profundas com Deus. A sua consciência devia ser um tormento. Eu não consigo imaginar como é que esse homem conseguia dormir à noite. Ele perde a paz, ele perde a alegria, ele perde a felicidade. Mas em último lugar, no versículo 12, diz, Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo Israel, por isso me será por servo para sempre. A última consequência que afetou a vida de Davi, que afeta a nossa vida, se tomamos decisões precipitadas sem consultar a Deus, é a perda da identidade. O próprio Aquis não reconhecia mais Davi como um hebreu, como um judeu, como um servo de Yahvé. Por certo, Aquis confiava em Davi. Por certo, fez-se ele aborrecível para o seu povo. Me será por servo para sempre. Aquis não olhava mais para Davi e pensava, não, isso aí é um hebreu que veio para cá. Não, ele agora é meu servo. Davi perde a sua identidade. Ele não é mais visto como alguém que é diferente. Ele não é mais visto como alguém que não pertence àquele lugar. E talvez nem ele se sentisse mais assim. Talvez ele já se sentisse parte daquilo ali. Olha, irmãos, é terrível. É terrível quando tomamos decisões sem consultar a Deus. A gente acha que, não, é assim, e depois tudo se acerta lá na frente. Não é assim que funciona. Há consequências. E essas consequências podem ser muito piores do que você ou eu pensamos. Tem muita gente que perdeu a sua idade, a sua identidade. O mundo não o reconhece mais como crente, ele não faz mais diferença nenhuma, né? É o crente café com leite. Já falei isso para os irmãos. Quando eu era criança, eu demorei para crescer, eu era bem menor do que os outros meninos, e na hora de brincar era um negócio, o André é café com leite. E eu odiava aquilo porque na hora de jogar bola, um time tinha 6, o outro tinha 7. O 7º era eu. Não foi problema, porque o André é café com leite. Ninguém passa a bola para ele. Vamos brincar de pique. O André é café com leite. Ficava correndo igual um bobo, ninguém corria atrás de mim. Café com leite. Não serve para nada. Embora café com leite seja uma delícia. Eu, particularmente, gosto muito. Mas ser café com leite é muito ruim. Né? Café com leite. E café com leite, veja que não existe na natureza. Você planta o café e as vaquinhas dão leite, que coisa linda. Aí você mistura, e depois que você mistura, por mais que seja saboroso, você não consegue separar mais. Não, tem o café com leite aqui, agora eu vou coar aqui, o leite vai para lá e o café vem para cá. Misturou, está misturado. É uma terceira coisa que não existia antes e passa a existir. Crente café com leite é aquilo. Diz a musiquinha, o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo.
Não é isso? Ninguém sabe se ele é crente, se ele não é crente, tanto faz ele estar ali ou não. Crentes homeopáticos, né? Tanto faz tomar ou não tomar. Não, mas aí não sei não. Isso aí tem gente que gosta de homeopatia. Mas veja, tem crente que é assim. É café com leite. Não faz diferença. Ele está no lugar, não influi, nem contribui. Faz diferença na vida de ninguém. Davi perde a sua identidade, irmãos. E está arriscado, algum crente café com leite, se disser que é crente, tu é crente? Desde quando que eu não sabia? Vergonha, tristeza, porque lá atrás, Davi toma uma decisão ruim. Meu desejo, irmãos, é que nós aprendamos a consultar ao Senhor. Eu estava falando hoje lá na classe sobre manual de fabricante, né? Aí eu dei um exemplo, você compra aquela máquina de lavar do último modelo, que a roupa sai lavada, passada, se estava faltando botão, ela prega o botão, já sai dali pendurada no cabide e vai andando sozinho, pendura no seu armário. A máquina é maravilhosa. Aí você pagou 40 mil reais na máquina. Daqui a um mês você liga, ela não funciona. Aí você chama o técnico. Aí o técnico cobra R$1.000 a visita. Depois ele vai olhar, vai dizer lá que é não sei o que, tal, dá um diagnóstico fantástico, mirabolante, é mais R$1.500. Aí você pensa, R$2.500? Mas eu paguei 40, né? Vou jogar fora. Aí você paga os R$2.500. Depois que o técnico vai embora, você lê o manual do fabricante. E aí você descobre que era só virar o botãozinho para lá, igual a gente ficou aqui apanhando, não foi? Que não funcionava nada aqui no som, era um negócio e tal. Graças a Deus o técnico não era desonesto. Ele falou, tem um botãozinho lá, aperta, não foi isso? Apertou e o negócio funcionou. Mas se não for honesto, gasta-se um dinheiro, porque não leu o manual do fabricante. Aqui está o manual do seu fabricante. Aqui, sabe, aqui prevê todos os defeitos que pode dar. Aqui fala como consertar. Aqui fala o que acontece, fala como funciona, fala como otimizar o movimento, o uso, né? Vai ser muito melhor, mas a gente não lê o manual. E aí fica dando defeito. E aí a gente vai no pastor que tem oração de poder, na profetisa, que tem a palavra de autoridade, a gente fica catando aqui e ali, nesses televangelistas, um monte deles, não são todos, mas um monte deles mentirosos, enganadores, e que faz a corrente de não sei o quê, que dá oferta não sei o quê, tira seu relógio. Se eu for numa igreja dessa, der meu relógio, eu falo, não quero isso não, leve isso para lá. Mas se o relógio é de ouro, tire seu relógio e fica indo atrás, e não resolve nada, porque não leu o manual do fabricante, porque não consultou a Deus. Foi Ele que te fez, Ele sabe como funciona. Consulte ao Senhor. Ore antes. Busque a direção de Deus. Não faça as coisas por conta própria da sua cabeça, porque eu vou te falar, não vai funcionar. Num primeiro momento pode até parecer que sim, e você vai achar que está tudo maravilhoso. Mas a cobrança vem. E elas podem ser muito caras. Porque o tanto que Deus é misericordioso, Satanás é impiedoso. O quanto que Deus ama, o tanto que Deus ama, Satanás odeia. O tanto que Deus quer nos abençoar, Satanás quer nos destruir, nos amaldiçoar. Davi aprendeu isso. Pela graça de Deus, no capítulo 28, as coisas vão mudar, mas isso fica para outro dia. Deus foi misericordioso com Davi, Deus é misericordioso comigo e com você. Então vamos nos apropriar desta misericórdia. Vamos clamar por misericórdia. Vamos romper com o que está errado na nossa vida e vamos buscar a direção de Deus em todas as nossas decisões. E se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Que Deus nos abençoe.